Meninos, há um número quântico muito famoso que se chama spin. Tem até automóvel com o nome spin, não é mesmo? Pois bem, é o spin que explica o aparelho de micro-ondas. O micro-ondas o aparelho provoca uma onda na ordem de 2 metros e as micro-ondas atuam sobre os spins. Por isso que a água vibra, e ao vibrar a água dos alimentos, do que você colocar no micro-ondas, vai tudo aquecer. Aquece devido ao spin dos átomos que tem na água e nos alimentos que se põem lá para aquecer. Spin, muito famoso. O que é spin? O spin é o 4º número quântico. Só para lembrar, quando você quer localizar um elétron, o que tu procura em primeiro lugar? A camada em que ele se encontra. É o número quântico principal. 1, 2, 3. Em segundo lugar, sabe que está na 3ª camada. Bom, o que tu procura em segundo lugar? Na 3ª camada tem subcamadas. Em qual das subcamadas está o meu elétron? Você quer o subnível? É o número quântico secundário. Aquele que tem um pegazinha, que não começa no 0, não começa no 1. O secundário, o primeiro dos secundários é o número 0, porque o S é um orbital esférico. Muito bem, e assim por diante, essa é a numeração. O subnível D, por exemplo, P, por exemplo, tem secundário 1. O subnível D, que nós não explicamos, tem secundário 2. E o subnível F, que nem falamos, tem secundário 3. Em 4º lugar, tu quer falar com quem? Tu quer falar com aonde ele mora. Tu já sabe o posicionamento no átomo, tu já sabe a divisão que ele está na camada, agora tu quer saber em que orbital efetivamente ele está. Bom, se o orbital tiver magnetismo 0 e for ele o único, ele pode ser um orbital esférico, ou pode ser o central dos 3 orbitais P's. Ou pode ser o central dos 5 orbitais D. O S tem um orbital só será magnético 0. O P tem 3, o da esquerda, o do centro, da direita. O da esquerda menos 1, 0 mais 1. O D terá 5 orbitais, então vai do menos 2 ao mais 2. Bem, então você identifica o orbital pelo número quântico magnético. Porque o elétron no orbital gira, e esse giro cria um campo magnético. E esse campo magnético é medido diferentemente. Estar no orbital esférico, estar no orbital P ou estar em orbital D é totalmente diferente. Então, ao dizer o campo magnético, nos diz a casa do orbital. O elétron, aonde ele está efetivamente. Bom, e agora o número quântico do spin. O spin, meu amigo, vai nos dar ele, o elétron. Chega de afastamento, de subnível, de onde ele mora. Eu quero saber dele, eu quero chegar nele. Já vou fazer problemas que vão te dar essa segurança. Primeiramente, a palavra em si. O que vem a ser spin? Spin é uma consequência. Sabe por quê? Porque 2 elétrons são cargas negativas, meu querido. E a gente sabe que na mecânica clássica, que cargas iguais se repelem, cargas opostas que se atraem. 2 elétrons negativíssimos morando junto, o que é isso? Não dá certo. 2 elétrons num mesmo orbital, numa mesma casa, vamos admitir, exercem repulsa. E a repulsa é elétrica, de tal forma que manifesta
que se manifesta pelo movimento de rotação inversa, que produz atração magnética. Entendeu? Dois elétrons se repelem. Um olha para lá, outro olha para cá, não quer saber um do outro. Estão de mal. Então, eles vão criar sobre si um movimento de repulsa. Um vai para frente andando de frente. E o outro vai do lado dele andando de costa. Ué, este movimento sobre si, esta rotação inversa que eles fazem sobre si, é que se chama de spin. Spin significa rotação sobre si mesmo, provocada pela repulsão do elétron. Repulsão elétrica. Mas, pasmem, esta repulsão vai acabar unindo os que eletricamente se repeliam, magneticamente vão se unir. Olha que interessante. Vamos olhar como quem não quer nada. Vamos admitir que esse elétron mora junto com esse. Muito bem, tem que morar junto. Nós já vamos ver que o ideal são sempre dois juntos. Bom, esses dois elétrons eletricamente se repelem. Então, o primeiro, digamos assim, ele anda sobre si nesse sentido, no sentido anti-horário, enquanto que o amigo dele anda no sentido horário. O fato de cargas elétricas se movimentarem, acabei de apagar, estava mais ou menos por aqui. Por que há campo magnético no átomo? Porque há cargas elétricas em movimento. Quando esse elétron, repelindo, odiando eletricamente o outro, anda ao contrário, esse fato, essa repulsa elétrica manifestada, não é por qualquer coisa, é manifestada em movimento de rotação inversa. Bom, vai criar um campo magnético norte e sul, porque está girando sobre si. A carga elétrica se movimentando gera um campo, por exemplo, norte-sul. Se esse campo é norte e sul, aquele que gira ao contrário vai criar um campo o quê? Vai criar um campo sul-norte. E daí que essa repulsão elétrica inversa vai provocar uma atração magnética. Este polo magnético norte atrai o polo magnético sul. O polo magnético sul atrai o polo magnético norte. E um olha para a cara do outro e fala: o que nos une é maior do que o que nos separa. O que nos separa é a repulsão elétrica. O que nos une é a atração magnética. Quem é que está ganhando? Claro que a atração magnética. Tudo que une é bom. A união é que está vencendo. Por isso, meu amigo, vamos reler o texto. O spin em si quer dizer rotação sobre si própria. A rotação já é sobre si própria. Muito bem. Por quê? Por quê? Dois elétrons no mesmo orbital, nós vamos chegar nos orbitais e vamos colocar um para cá e outro para cá. Ué, por que isso? Por que eu vou começar a fazer flechinha? Eu vou fazer flechinha daqui a pouco, porque a representação de seta é muito mais prática do que representar isso cada vez, não concorda? E nós vamos usar umas razoabilidades. Nós vamos começar sempre do negativo para o positivo. E você verá que, vamos admitir aqui nós, aliás, o meu amigo Ricardo Feltri, quando lançou os livros dele, eu era professor em Curitiba, no Colégio Santa Maria. Eu fui um dos grandes vendedores do Feltri, porque eu usei no Colégio Santa Maria de Curitiba os livros do Feltri.
Então a gente conversava, éramos amigos, quando ele era pobre. Agora ele é rico, nem sei onde é que ele está. Sumiu. Pois bem, então, nos livros dele, principalmente o anterior dele, que foi sócio, o Soshio Yoshinaga, ele fez uma convenção de que o que ia para cima era para cima. E o que ia para baixo era para baixo. E ele sempre começava do mesmo jeito. E essa pequena convenção brasileira, nos livros que foram divulgados no Brasil inteiro, pegaram. Se algum professor fizer o contrário, com todo respeito a esse professor. Mas o fato de representar o elétron por flecha é porque o elétron detesta elétron. Detesta eletricamente. A repulsão elétrica, manifestada por um movimento de rotação, esta a palavra que traduz a palavra spin. A rotação é que é o spin. A rotação anti-horária cria um campo magnético. A rotação horária cria um campo magnético favorável. A atração magnética deve ser superior à repulsão elétrica, que continua. A repulsão elétrica continua, mas a magnética supera. Bom, spin antiparalelo. Não pode ser bonzinho, não pode ser paralelo, tem que ser anti. Tu vai para lá, pois eu vou para cá. Tem que pegar caminho inverso para que o campo magnético seja favorável. Por exemplo, se esses dois elétrons querem morar juntos no mesmo orbital, se esses dois elétrons querem ficar juntos, eles já se detestam eletricamente. Esses dois elétrons, no mesmo orbital, exercem repulsa elétrica. Mas, na hora de manifestar movimento de rotação inversa, eles fazem movimento igual. Tu vai no sentido anti-horário, pois eu também vou, pois aí vai se danar. Porque o campo magnético criado por esse elétron vai ser idêntico ao campo magnético criado pelo outro elétron. Aí a repulsão elétrica já era inevitável. Agora a repulsão magnética se torna completamente inviável. Então, senhores, o spin, as tais flechinhas, não podem ser de acordo. As flechinhas têm que ser contrárias. As flechinhas têm que ser contrárias. Os spins têm que ser opostos. Já vamos continuar e fazer problemas.